Vamos abrir a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, apenas o verso 8, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, diz assim a palavra de Deus: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Ó Deus, essa é a tua palavra, e aqui estamos como seus filhos e filhas, e nós estendemos a mão para ti, ó Deus, nos alimenta, dai-nos o pão que vem do céu, dai-nos mais de Jesus, ó Pai, e que teu Espírito esteja trabalhando em nossos corações. Amém. Podeis sentar. O homem deseja vencer. Isso está dentro de você. Isso vem desde a infância. O homem quer ganhar. Nós somos assim. Em várias áreas da nossa vida nós buscamos a vitória. Quando somos alunos, queremos vencer tirando boas notas. Quando somos filhos, queremos também vencer agradando os nossos pais. Quando somos pais, queremos ganhar criando bem os nossos filhos. Nós queremos uma boa posição profissional no sentido para podermos ganhar o nosso pão, para alimentar a nossa casa. Nós queremos crescer. Nós queremos ser pessoas melhores. Nós queremos crescer no conhecimento. Queremos ter mais sabedoria. Quem de nós aqui, cristão, genuinamente nascido pelo Espírito, não quer amar mais a Deus? E é uma vitória isso. Amar mais a Deus amanhã do que eu amei ontem, isso é uma vitória. E nós temos que buscar isso, tem que ser um alvo para nós. Em todo lugar que você olhar, nós estamos buscando vencer. Nós estamos querendo superar limites. Nós estamos muitas vezes testando qual é o nosso limite, qual é a próxima barreira que eu tenho que passar. Quando nós sofremos, depois que o sofrimento passa, nós ficamos mais fortes, e então da próxima vez vai ter que vir um sofrimento ainda mais profundo, mais duro, mas com a graça e o poder do Espírito Santo nós vamos superar, e com isso nós vamos crescendo, nós vamos vencendo e vamos sendo conformados à imagem de Jesus. Quando nós pensamos no esporte, o esporte, ele é uma das maiores demonstrações do coração humano de que ele quer vencer, ele quer superar, ele quer ganhar, ele quer conquistar e ele quer ser melhor. O esporte mostra isso para nós. Mas nós não podemos esquecer de uma verdade, que é, a maioria das vezes, quando nós entramos nessas lutas, nessas corridas, nessas disputas, nessas competições. E o que é? Quando nós olhamos todas essas coisas que eu acabei de falar, muitas vezes nós experimentamos derrota. Nós perdemos. Nós não estamos vencendo todas as horas. Muitas vezes estamos perdendo. E às vezes perdendo e se afundando. Nós somos assim. Mas o ponto aqui nessa noite é: tem uma corrida. Tem uma corrida. Tem uma luta. Em que todo homem deveria colocar toda a sua energia, toda a sua atenção, toda a sua inteligência, para que nessa luta, nessa corrida, ele vença, que é a sua condição espiritual, que é o seu relacionamento com Deus. Quando nós não estamos bem com Deus, nós nos sentimos fracassando. Nós nos sentimos para baixo, nós sentimos que estamos perdendo. Mas,
Se a principal corrida da nossa vida, então, é o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos de uma vez por todas olhar para aquele que é o único que pode nos dar a vitória, Jesus Cristo. Nós dependemos da nossa fé em Jesus para vencermos, para ganharmos, para conquistarmos aquilo que é mais importante, que Paulo diz aqui no verso 8, que é a coroa da justiça. E nós vamos entender porque que Paulo está falando isso, a coroa da justiça. Mas isso está dentro de você. E uma maneira de nós provarmos de que nós somos assim, nós queremos vencer, nós somos chamados para vencer, é que a maioria de nós gosta de esporte, se envolve de alguma maneira, e mesmo que não gosta de esporte, nós ainda queremos vencer, queremos ser vencedores, queremos fazer melhor, queremos passar os nossos limites. O que está acontecendo com Paulo aqui? Essa carta, que está ali naquelas cartas que chamamos de carta pastoral, é a última carta que Paulo escreve. É a última carta. Paulo está preso. Diferente de Filipenses, quando ele escreve, mas ele tem uma esperança que ele vai sair, vai voltar a encontrar os filipenses, aqui, acompanhe comigo, o verso 6, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo, eu vou embora, o meu tempo está chegando, o Espírito Santo está trazendo ao meu coração que o meu tempo acabou. Isso aqui então, o verso 6, é ele falando como ele se sente no presente. Quando ele diz que ele é como uma libação, o que é isso? Paulo está querendo dizer o seguinte, eu sou como aquele líquido, quando vai ter o sacrifício lá com o sacerdote, aquele líquido que é derramado sobre ali o sacrifício, e aquilo é oferecido a Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu estou aqui sendo oferecido, a minha vida está totalmente aqui entregue ao Senhor, e o Senhor me usou como Ele quis, e agora o Senhor vai me buscar. É assim que ele se sente, naquela prisão, escrevendo para um jovem pastor, que é seu filho espiritual, que é Timóteo. Lembre-se que Timóteo foi aquele jovem que ele encontra quando ele está ali no capítulo 16 de Atos, e ele ouve falar bem daquele jovem, e ele pega então esse jovem crente, e ele treina ele, e agora de alguma maneira, Timóteo vai receber também da herança espiritual do apóstolo Paulo. Se o verso 6 fala do presente de Paulo, quando eu chego no verso 7, ele olha para o passado. Acompanhe comigo. Combati o bom combate. Ele se coloca como, eu lutei como um soldado de Cristo. É isso que ele está dizendo. Eu lutei contra feras, eu lutei contra demônios, eu tive inimigos em todos os lugares, mas eu combati em favor do Evangelho. E então ele vai usar uma outra ilustração, completei a carreira. Ele está dizendo o seguinte, eu, como aquele atleta que tem uma prova determinada para correr, eu escutei o tiro que veio de Jesus, e eu então corri, e eu não parei de correr, e eu completei a corrida. É isso que ele está falando. Eu corri como um atleta, corri por Jesus, corri para Jesus, corri no poder do Espírito, corri conforme as regras, não dos homens, mas as regras do Evangelho. E aí ele fala, guardei a fé. Eu continuei sempre apegado àquele que me chamou. Eu nunca duvidei, porque não foi homem que me chamou, foi o próprio Deus. Verso 6, ele fala como ele se sente, eu vou partir. Verso 7, ele olha para o passado, como ele viveu a vida que Jesus chamou ele para viver. E aí, então nós chegamos ao verso que eu li para vocês aqui nessa noite, o verso 8. E o verso 8 mostra a esperança desse pastor
desse homem de Deus. Então, ele olha para o futuro. Por isso que ele diz: já agora a coroa da justiça que está guardada. Jesus tem uma coroa para mim, é isso que Paulo está dizendo, ele está olhando para frente. Jesus, que é um reto juiz, ele tem uma coroa para mim. E diz que vai chegar um momento dele receber isso. E a boa notícia para nós que estamos aqui, que isso não é privilégio de Paulo. Porque olha o final do verso. Olha o que ele fala no final do verso. E não somente a mim. Por que ele fala isso? Porque eu e você, de uma maneira ou de outra, com maior ou menor intensidade, também estamos correndo o evangelho que Jesus nos deu. Nós, de uma maneira ou de outra, estamos combatendo o bom combate. Estamos muitas vezes sendo perseguidos, estamos sofrendo por causa do evangelho de Jesus, mas estamos continuando porque nós fomos chamados por um Senhor, por um guerreiro, que é Cristo. Então nós continuamos a batalha, mas Paulo diz que também receberão a coroa aqueles que amam a vinda de Jesus. Todos aqueles que amam a volta de Jesus são aqueles também que têm uma convicção como Paulo, que eles vão receber uma coroa. Pensemos um pouco então, como que Paulo usa essa expressão de completei a carreira. Paulo, quando ele está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 25, ele fala também que os atletas, eles correm por uma coroa corruptível. Você pode entender aí coroa como medalha. Mas ele fala, mas nós cristãos corremos por uma coroa incorruptível. E por que ele fala isso? Justamente na carta aos Coríntios. Porque lá naquela época, no século I, além dos Jogos Olímpicos, relacionado mais a Atenas e ao próprio Monte Olimpo, existiam também outros jogos, que eram os Jogos Istímicos, que tinha mais a ver com Corinto. É como se tivesse dois tipos de Olimpíadas naquela época. Então os atletas tanto participavam das Olimpíadas em Atenas, mas também participavam dos Jogos Istímicos em Corinto. Por isso que Paulo toda hora está usando essa expressão de esporte, de atleta, de corrida, porque era uma coisa comum, como é comum a nós, para o povo daquela época. Como que era o preparo de um atleta naquela época? Olha só o que diz um conselho de alguém que falava a um atleta no século I. Você tem que se submeter à disciplina. Você tem que seguir uma dieta rigorosa. Você não pode ficar comendo bolo doce. Você tem que treinar com muita compulsão. Tem que ter uma hora fixa para treinar. Você não pode escolher se está frio ou se está calor. Você deve treinar sempre. E você não deve beber água na hora que você quer. Século I. Quando nós escutamos isso, não é muito diferente daquilo que nós olhamos hoje. Percebam quantas entrevistas você viu de atletas falando, como que às vezes eles estão ali competindo numa prova que dura segundos, mas ele fala, eu me preparei a vida inteira para estar aqui. E aí a gente começa a pensar na vida de um atleta. Como que é a vida de um atleta? A vida de um atleta é uma vida de renúncia. Ele renuncia a muitas coisas que todo mundo está fazendo, ele não está. É uma vida de disciplina, é uma vida de sacrifício, é uma vida de alimentação rigorosa, e é uma vida que como atleta ele tem que fazer tudo conforme as regras. Quando nós escutamos essas coisas pensando num atleta, que ele faz tudo isso, ele quer transformar o seu corpo numa máquina, e no final ele tem um objetivo específico. Qual é o objetivo do atleta? Ele quer vencer. Ou se ele já é um vencedor muito grande. Se um atleta é muito bom, ele entra numa prova, sabendo que ele vai ganhar, ainda assim ele tem um alvo. Ele busca passar o seu próprio limite. Muitas vezes acontece isso. Agora, é curioso que os próprios atletas,
quando começam do meio para o final das suas carreiras, eles começam a falar assim, que eles precisam influenciar a próxima geração. E se vocês prestarem atenção nessas 2 semanas, muitas vezes quando vinha flashes de pessoas que estavam assistindo os atletas dos seus clubes, das suas cidades, dos seus colégios, quem nós víamos sentados? Crianças. Crianças vendo os seus heróis competir. Aqueles heróis que eles viam no clube, que viam na cidade, e agora eles estão vendo na televisão, e eles estão torcendo, e aí nós ficamos pensando nisso tudo, quer dizer, ele está ali competindo, ele já está pensando na próxima geração, querendo influenciar crianças para que continue aquilo que ele fazia. Quando a gente pensa nisso tudo, não é exatamente a mesma coisa que um cristão tem que fazer? Qual é o chamado de um cristão? Se não renunciar ao mundo, se sacrificar por causa de Jesus. Nós somos chamados para ser disciplinados, por mais que muitas vezes somos indisciplinados. Nós somos chamados a ter uma alimentação rigorosa. Como assim alimentação rigorosa? Nós somos chamados a orar, nós somos chamados a adorar, nós somos chamados a se alimentar da palavra. A palavra fala que é o pão, a palavra fala que é o leite espiritual para nós. Então tudo aquilo que nós estamos ouvindo dos atletas, eles buscando um alvo, isso tem que ajudar a mim e você a ter uma visão mais aguda. Nós estamos também numa espécie de uma luta, nós estamos numa espécie de uma corrida. Nós precisamos lembrar dessas coisas, porque muitas vezes nós começamos a ficar tão ligados à terra, que nós esquecemos que nós somos do céu, que nós escutamos o tiro e nós saímos para correr com Jesus, para correr por Jesus. Então, assim como os atletas, eles se esforçam tanto no preparo para atingir os seus objetivos, muito mais eu e você precisamos mais ser dedicados ao nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Glorificar a Deus. Fazer com que o nosso corpo entregue tudo aquilo que seja agradável aos olhos de Deus. Mas Paulo diz ainda que tem um reto juiz. Tem alguém que vai julgar, tem alguém que vai dar a coroa para um e não vai dar para o outro. E aí a gente começa a pensar, né? Quem são as pessoas mais mal faladas dos esportes, dos campeonatos, se não os árbitros? Porque nós, como torcedores, muitas vezes, nós ficamos avaliando a decisão dos árbitros e falamos assim, ele roubou, ele deu muito tempo, ele fez aquilo, e nós ficamos julgando aqueles que são colocados numa posição de julgar. Nós fazemos assim. Só que geralmente, quando a gente está na posição de torcida, nós não somos bons juízes. Por quê? Porque nós somos levados por emoção. Nós somos levados por paixão. E árbitro não pode tomar decisão baseado em emoção. Ele tem que olhar para a regra. Ele tem que olhar para a técnica. Às vezes a gente está vendo um salto, a gente olha aquilo muito lindo, mas um árbitro que tem um olhar técnico e fala, abriu muito a perna quanto deu a segunda pirueta, vou tirar 0,1 dessa pessoa, porque ele é um árbitro. E Paulo fala que tem um reto juiz, mas tem um julgamento ainda mais importante do que simplesmente nós ficarmos pensando nos árbitros e juízes dos esportes. Quando nós pensamos sobre quem tem a verdade do destino final dos homens. Quando nós pensamos isso, o que vai acontecer com o homem após a sua morte? Será que continua? Será que acaba? Percebam que quando nós pensamos sobre isso, qual é a verdade sobre a nossa vida? Qual a verdade final? Para que nós fomos criados? Muitas pessoas começam a colocar suas opiniões, ou seja, as pessoas se colocam como juízes, como árbitros. Se não, pense comigo um pouco, se o próprio homem não quer definir o seu destino, o homem quer ser juiz de si mesmo. Alguns falam assim, não há nada depois da morte, viva a sua vida. E quando eles falam isso, geralmente eles vivem de maneira imoral, porque eles não têm preocupação nenhuma. Vou viver
não tem código de conduta, não vou ser julgado, então viver da melhor maneira, porque eu sou o meu próprio juiz. Não tem vida depois da morte. Na verdade, pessoas que muitas vezes falam assim, elas estão tentando fugir da sua própria consciência, que diz lá no fundo do coração, você está fazendo coisas erradas. Mas ele cria uma falsa expectativa para fugir da própria consciência. Outros ainda, também querendo amenizar a sua consciência, o que eles dizem? Não! Você não conseguiu viver todo o padrão de Deus, e aí o homem cria um padrão pelo qual ele acha que Deus vai aceitar ele, mas aí no final ele diz assim, fala, olha, Deus é bom, e no final todos serão salvos. O que a gente percebe quando alguém morre? E a gente olha, e as pessoas falam de quem morreu. Geralmente como se fala? Aquela pessoa melhora. Aí começa a exaltar as qualidades da pessoa. Ninguém fala das coisas erradas da pessoa que morreu. É deselegante falar isso. Eu concordo que a gente não deve fazer isso num velório. Mas eu estou dizendo aqui de um julgamento correto sobre a vida de uma pessoa. Então o próprio ser humano, ele acha que ele pode julgar se ele merece ou não a coroa da justiça. O problema é que não é a justiça que vem do céu, mas é a justiça que vem do seu próprio coração. O homem a si mesmo se julga. E a gente sabe que o julgamento não vai ser justo. Mas Deus é um Deus verdadeiro. Ele é o que julga tudo e a todos. Porque o homem erra. Deus não erra. Uma ilustração. Há 5 dias atrás, os juízes deram uma medalha de bronze para uma ginasta americana. Mas aí, o time da Romênia entrou com recurso. E hoje, saiu o resultado. A ginasta americana vai ter que devolver a medalha de bronze dela para os Jogos Olímpicos, porque vai ter que ir para uma romena. O que isso mostra para nós? Além de toda a dor do coração da que recebeu. Que o juízo do homem é falho. Eles falam alguma coisa, eles dão a honra, mas depois eles tiram. Eles mudam de ideia depois. É assim, e o mundo inteiro está assistindo a falha de julgamento deles. Assim como eles julgam no esporte, eles julgam a si mesmo ao seu destino eterno. Eles erram, eles falham. O problema é que depois que morre, não tem como voltar atrás no julgamento. Aí Deus vai julgar cada um de nós. O homem dá, o homem tira. Não é assim com Deus. Isto jamais acontece com um cristão. Não é assim com um cristão que Deus dá, depois Deus tira. Olhem para Paulo. Ele fala que ele tem uma expectativa de receber uma coroa da justiça. Isso equivale a dizer a nós que cremos em Jesus, não vamos perder essa coroa. Ninguém pode remover essa coroa de nós. Por quê? Porque ela está guardada, como diz o texto. Por quem? Como é que nós podemos ter certeza? Porque o nosso juiz é justo. E ele disse que se nós crêssemos nele, nós seríamos mais que vencedores. O texto bíblico diz isso claramente. E isso equivale a dizer o seguinte, no final, numa aplicação doutrinária para vocês agora. Se você que está aqui me ouvindo, verdadeiramente crê em Jesus Cristo e que Ele perdoa os seus pecados, a boa notícia é, você não perde a sua salvação. Amém? Porque se você pudesse perder a sua salvação, é a mesma coisa que aconteceu então com essa ginasta americana. De repente recebe, depois tira. Não é assim com Deus. Deus é um Deus verdadeiro. E Paulo diz que o juiz é reto. O juiz reto não fala uma coisa, depois volta atrás. Crente não perde salvação. Ninguém pode desfazer aquilo que Deus fez. O sangue de Jesus foi derramado para perdoar os pecados de todos aqueles que são chamados
a ter fé, e chamados então a receber a coroa da justiça, a ser honrados por Deus. A palavra final pertence a Deus. É somente o Senhor que declara quem teve os seus pecados perdoados, porque essa é a grande vitória, irmãos. A melhor notícia é que tudo aquilo que mais deprime você, que tudo aquilo que mais deixa você ansioso, que a maior causa de tristeza na sua vida, não tenha dúvida nessa noite. Eu repito, não tenha dúvida. Eu vou dizer para você de maneira bem clara, qual é a maior causa de tristeza na sua vida, ó homem, ó mulher? São os seus pecados. Nada atrapalha mais a sua alma que os seus pecados. Nada deprime mais você que os seus pecados. Nada deixa você mais confuso que os seus pecados. Mas a boa notícia é que o reto juiz, por causa da sua fé em Jesus, perdoa os seus pecados. Então você pode ter paz. Você pode ter paz nessa corrida mais importante da sua vida. A corrida que a gente tem com Deus. Devemos lembrar que Jesus disse que não veio para julgar, ele disse isso, mas ele veio para salvar. Mas por outro lado ele diz que a palavra de Deus julgará todos os homens. Será que eu estou andando no caminho que eu vou ganhar a coroa? Será que eu vou receber? Será que o reto juiz vai me dar essa coroa? Quem dá certeza para você disso? É a Escritura. A maneira como você vive, a maneira como você está correndo, é a Escritura que vai julgar você, para dizer, falar, não, você está vivendo com fé em Jesus Cristo, então existe uma coroa para você, mas não é agora é renúncia, agora é sacrifício, agora é disciplina, agora é lutar para comer o pão, agora é lutar para respirar aquele ar que vem do céu do Espírito, porque é luta. Como diz o próprio Paulo, eu esmurro o próprio corpo para ver se eu não sou desqualificado na prova. É luta. A vida cristã é luta, é uma corrida, é uma batalha. Mas Paulo fala que naquele dia, quando ele fala naquele dia, falando em relação o momento, como se o momento que ele vai receber o prêmio, o momento que ele recebe a coroa, nós pensando para o esporte, nós pensamos no pódio. Eles vão, eles lutam, eles correm, mas depois tem um momento que para todo mundo e eles são honrados. É armado, eles são vestidos, eles recebem. Existe ali uma honra ao mérito. Eles recebem aquilo porque eles tiveram mérito. Agora, o que a gente precisa pensar? Você se lembra das cerimônias da Olimpíada no Rio em 2016? A gente não lembra nem quem ganhou, quem foram os campeões, para onde foram as medalhas, quem teve o mérito reconhecido. Os campeões passam, os troféus, as medalhas, as coroas, elas ficam velhas e elas perdem o brilho. Mas as pessoas continuam dizendo, eu gastei a minha vida inteira por causa disso. E se Paulo tivesse aqui, ele falaria para elas, você gastou toda a sua vida numa coroa corruptível. E quando você morrer, acabou toda a sua glória. Por mais que as pessoas possam lembrar de você, você não pode mais usufruir de tudo aquilo que você conquistou. Acabou. A glória foi embora. Os Jogos Olímpicos quiseram, nos seus pódios, principalmente, os holofotes estão sobre os que ganham. Os Jogos Olímpicos, eles fizeram algumas regras que era proibido ter qualquer tipo de expressão, manifestação religiosa. O que me parece é que deu muito errado a proibição deles. Não funcionou. Se realmente eles quiserem fazer qualquer campeonato a nível mundial e eles quiserem eliminar qualquer manifestação religiosa, eles precisam, em primeiro lugar, eles precisam tirar todos os atletas cristãos da competição. Porque se eles deixarem os cristãos,
competirem, Deus vai continuar dando a vitória para eles, porque no final esses atletas vão continuar glorificando a Deus. Isso fica claro nas entrevistas que eles dão, os sinais que eles fazem. Posso fazer várias ilustrações para você. A Raíza, aquela jovem, saindo da adolescência, entrando na idade adulta, no skate, ela ganhou a medalha, e aí, na linguagem de Libras, ela fala, sem usar palavras, Jesus é o caminho. A imprensa ficou revoltada com ela. Os principais canais de informação falaram assim, ela corre o risco de perder a medalha. E aí perguntaram para ela, Raíza, eu não estou preocupada com isso. Você percebe? Porque ela teve uma manifestação evangélica, ela falou de Jesus, Jesus é o caminho, todo mundo está olhando. Por outro lado, um dos maiores tenistas de todos os tempos, o sérvio Djokovic, ele tinha todos os títulos e não tinha a Olimpíada. E ele jogou, ele colocou toda a sua vida. E quando ele acabou de ganhar, ele ganhou do número 1 do espanhol. Ele é católico, ele fez o sinal da cruz. Diferente da jovem brasileira do skate, ninguém na imprensa falou que o sinal da cruz dele era uma manifestação religiosa. E se alguém viesse falar para ele, ele provavelmente teria a mesma atitude que a Raíza, porque o homem não pode controlar a manifestação do coração das pessoas que creem em Deus, porque isso é mais forte que qualquer lei que o homem pode criar. E ainda posso pensar nas ginastas brasileiras, toda vez que você vê uma entrevista daquelas meninas, depois das medalhas, depois das conquistas, seja a medalha em equipe, seja individual, o que elas falavam? Deus, nós oramos, Deus abençoou, eu só pedi para não me machucar. Algumas delas nem pediram para ganhar, elas só pediram aqui, eu só quero não machucar. A Rebeca disse isso, eu só pedi para Deus, eu não quero machucar, porque ela tinha 3 cirurgias no joelho, e mesmo assim aquela menina saltava naquela altura e caía, usando a linguagem técnica, cravada. Como que isso é possível? E elas falando de Deus, que Deus abençoou, que Deus ajudou. E ainda, como não lembrar de ilustração, eles querendo focar, quando a atleta brasileira lutou com uma italiana pelo bronze, e a brasileira ganhou e começou a chorar, e a italiana vem abraçar ela. E aí a televisão ficou focado nas duas, e o que elas estavam falando? A história que está por trás daquilo que a gente não ouviu pela imagem, que não apareceu o áudio, é que a brasileira que ganhou da italiana, algum tempo antes, tinha pregado de Jesus para a italiana, e ela tinha se convertido. Elas eram irmãs em Cristo, eram 2 irmãs em Cristo lutando. Então quando a brasileira chora porque ganhou da italiana, a italiana vai até ela, abraça ela e fala, você precisa dar a glória a Ele, porque Ele te deu a vitória. Ela acabou de perder a luta, mas ela está olhando para o Senhor, ela não está olhando para aquela derrota dela, ou para a vitória da brasileira, ela está olhando para a glória de Deus. O homem não pode impedir a manifestação da glória de Deus. Então, 2 consequências. Ficou claro que durante as Olimpíadas, que aquilo que eles tentaram fazer na abertura, de ridicularizar a fé cristã, pegando aquela pintura que é um clássico de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, eles fizeram o que eles fizeram, não deu certo. Porque quando você olha para aquilo que eles fizeram, que teve uma manifestação no outro dia em Paris, que os cristãos ainda, franceses de Paris, foram lá para os pés da Torre Eiffel e começaram a cantar Jesus, nós amamos Jesus, e louvar Jesus. Eles se manifestaram. Mas tantas manifestações de atletas dando a glória a Deus por sua vitória. E em segundo lugar também, eu preciso aqui aprender com isso, quando eu penso no pódio, que Deus é glorificado nos esportes. Nós sabemos, tem muitas pessoas que falam são cristãos e ficam dando mau testemunho no esporte, vocês sabem o nome deles, mas quando um atleta disputa, segundo as regras, e ele ganha, ele dá a glória a Deus, isso é uma coisa bonita de se ver, porque ele reconhece, porque
não ganhei por causa do meu esforço, não foi a minha disciplina, não foi o meu sacrifício, não é o meu talento, mas é o que Deus me deu. Então a glória seja ao Senhor. Quantos de nós precisamos aprender com esses atletas cristãos? Porque nós também temos recebido vitórias de Deus em várias áreas de nossas vidas, mas nas nossas bocas, no nosso lábio, o nosso sorriso tem sido: glória a Deus por isso que eu conquistei? Ou foi a nossa força? Por que você está no seu trabalho? Como que você chegou aí? Foi você? Como é que você chegou até a fé? Foi você? Como é que você tem essa esposa? Foi você? Como é que você tem esses filhos? Foi você? Tudo foi Deus. A Deus seja a glória por todas as coisas. Nós não temos mérito nenhum. Como disse ainda, uma corredora americana ganhar os 400 metros, ela diz assim: recordes vêm e vão, mas a glória de Deus é eterna. Eu não mereço nada, mas pela graça, através da fé, Jesus me deu tudo. Que pregação! Que pregação é essa? Foi uma entrevista numa americana. Diferente do pódio dos homens, Paulo usa a expressão, naquele dia. A diferença do pódio dos homens, que agora alguns ganharam, mas em 2028, em Los Angeles, algumas pessoas vão tentar chegar nesse lugar mais alto. Algumas pessoas vão tentar bater esses recordes. A diferença é que aquilo que Paulo fala que naquele dia, que é o pódio de Deus, os resultados que Deus vai dar, eles não podem ser modificados, porque se você crê em Jesus, você sempre está no pódio com o Senhor. Não muda. A coroa é sua. E ninguém pode roubar, porque diz que está guardada, está com o Senhor, pertence a Ele. Por isso, essa luta na fé é a competição mais importante da vida do homem. A eternidade não passa. Ser salvo pela fé em Jesus é o ponto mais alto da vida de qualquer pessoa. A maior vitória que você tem para celebrar, que eu tenho para comemorar é: eu sou salvo em Jesus Cristo, amém. O que o mundo tem para me dar? Nada. Qual riqueza? Qual status? Nada. O pódio de Deus dura para sempre. Esse é o ponto mais alto que eu preciso chegar. A fé em Jesus Cristo é a maior vitória que o diabo não pode tomar, que o mundo não pode tomar, que os homens não podem tomar. Paulo diz que a coroa da justiça é o que ele vai receber. Nas Olimpíadas, o prêmio é uma medalha. Lembrando que naquela época, no século I, não era medalha, era as coroas, aquelas coroas verdes que a gente vê nesses desenhos e filmes antigos. E nós percebemos hoje que tem o quê? Medalhas de ouro, prata, bronze. Até quando eu estava pensando nisso aqui, eu me lembrei lá de Daniel, da imagem de Nabucodonosor, porque naquela imagem tem o ouro, a prata e o bronze, metais preciosos, mostrando, né, a cronologia das histórias das nações da humanidade. Os atletas recebem uma medalha como reconhecimento público dos méritos que eles têm. Presta atenção nisso. Todo atleta que recebeu a medalha, de acordo com o julgamento dos juízes humanos, do resultado que eles obtiveram, eles possuem mérito próprio. Tanto é que eles dão entrevista, eles falam: não, me dediquei, eu treinei, isso e aquilo. Os atletas se esforçam uma vida toda para ganhar uma medalha. Daí a imprensa que diz que ganhar uma medalha olímpica muda toda a sua vida. Como eles se contentam com tão pouco. Uma medalha, eles falam que muda a vida tudo. Eles não conhecem aquilo que Paulo está dizendo, a coroa da justiça. Porque somente quem conhece a Jesus pode falar: a minha vida foi mudada. Eu recebi algo que o mundo não tem para me dar. Mas toda fama,
toda a glória da terra passa. A glória da pessoa, ela usufrui agora, mas acaba no dia da sua morte. Paulo diz que é uma coroa da justiça. Não é um prêmio da terra. Não é uma coroa, não é um prêmio da terra, mas é uma coroa que vem do céu. E a pergunta é, qual é a coroa? A coroa é a vida eterna. E aqui tem uma grande diferença. Enquanto os atletas, eles ganham as suas medalhas, e eles dão entrevistas dizendo que eles fizeram isso e aquilo, se dedicaram, treinaram tanto tempo, a vida inteira, quando nós pensamos naquilo que Paulo fala, de que a coroa, na verdade, é a vida eterna, ninguém pode falar que ganhou a vida eterna. Porque se você prestou atenção nos principais verbos, vocábulos que a Escritura usa quando vai falar de salvação e vida eterna, geralmente são termos assim, herdou. O que é herdar? Algo que você recebe sem fazer esforço. Aqui tem uma grande diferença. A coroa da justiça é recebida sem você ter mérito nenhum. Os atletas têm o mérito. Os que são cristãos ainda entendem que aquilo é Deus que está fazendo, através do esforço deles. É por isso que Paulo fala aos filipenses, assim, que ele perdeu tudo, toda a conquista humana que ele tinha, para ganhar a Cristo, e a justiça que vem de Deus. Quando ele fala da teologia que ele tinha, quando ele fala da estatura, quando ele fala da fama que ele tinha no judaísmo, ele fala que tudo isso que ele considerava, que os homens consideravam um mérito, que tinha um grande valor, ele fala que isso era um refúgio, que isso não era nada. Por quê? Porque ele fala que ele ganhou tudo quando ele encontrou Jesus, a justiça que vem do céu. Por fim, o texto fala então, que não apenas Paulo vai receber a coroa da justiça, mas aqueles que amam a vinda de Jesus. Eu chamo esses que amam a vinda de Jesus de os vencedores. Você quer ganhar. Você quer vencer. Seu coração é assim. Você quer ganhar, você quer vencer. Mas o texto está dizendo que os vencedores são aqueles que amam a volta de Jesus. A vinda de Jesus vai ser a maior manifestação da vitória pública de Deus sobre todo o mal. Isso vai ser visível. Todo cristão é um vencedor que tem uma vitória que não termina. A nossa vitória não tem fim, porque ela é eterna. Me deixe contar uma história aqui de um corredor escocês do início do século passado, Eric Liddell. Você vai ver a história dele num filme famoso, chamado Carruagens de Fogo. Muitos de vocês já ouviram esse nome, às vezes assistiram, mas volta lá, assiste que vale a pena. Eric Liddell nasceu na China, ele era filho de missionários, e ele era um cristão, um escocês, provavelmente por estar na Escócia, um reformado. E ele era atleta, ele disputava rugby, que é o tipo de futebol americano lá dos europeus, e ele corria, ele era um corredor. E vejam a ironia, em 1924, 100 anos atrás, Olimpíada de Paris. 100 anos atrás, a Olimpíada foi Paris. E Eric Liddell foi representando a Grã-Bretanha, mesmo sendo escocês. Só que quando chegou para competir, a principal prova dele eram 100 metros rasos, ele corria muito. Ele treinava nos montes da Escócia. Aqueles filmes do Highlander, que parecem aqueles montes, ele corria por ali. Só que, quando sai o calendário das provas, uma das eliminatórias dos 100 metros rasos caiu no domingo. E ele vira então para o técnico e fala: eu não posso disputar essa corrida, porque eu não corro no domingo. O meu domingo é só
do Senhor. Eu não disputo corrida no domingo. A imprensa caiu matando em cima dele. Quando você assiste o filme, você vê que até o próprio rei na época tenta intervir com ele, mas ele não volta atrás e ele não corre os 100 metros rasos, no qual ele era favorito. Mas o tempo continua. E depois domingo os dias se passam e chega a sexta-feira e ele vai correr uma corrida que é os 400 metros rasos, que ele não era especialista, mas ele corria. E você já sabe o resultado. Ele ganhou o ouro nos 400 metros rasos. Eu não corro no domingo, porque eu sou um atleta de Cristo. Eu corro para Deus. Escute o que ele falou, quando perguntaram como que ele venceu. Bem, quando o tiro soa, eu corro o máximo que eu posso e confio em Deus, para ter forças para a segunda metade. Por que ele fala isso? Ele saía muito rápido, mas como era 400 metros, ele gastava muita força, no final passavam ele, mas ele falou assim, olha, eu saio com tudo quando escuto, porque eu creio que Deus, para quem eu corro, vai me dar força, então eu vou chegar ou não, depende de Deus, eu corro para Deus. Esse homem depois volta para a casa dele, ele se casa, ele vai para a China, missionário, fica alguns anos e morre jovem. Mas ele é um exemplo. Ele é um exemplo que mostra para nós de que nada está acima da corrida que nós temos com o Senhor. Não vou entrar no ponto aqui da questão do domingo ou não, mas quando ele fala eu não corro no domingo, ele está dizendo, existe uma corrida que é maior que a corrida das Olimpíadas, é a minha corrida com Jesus. Queridos, para finalizarmos, no cristianismo não há um campeão olímpico, não, mas no cristianismo tem um guerreiro divino, que é Jesus Cristo. Quem venceu na cruz do Calvário e sempre viveu segundo as regras de Deus, que nunca pecou. Então não é campeão olímpico, mas é um guerreiro que é Cristo. Escute isso. Os cristãos receberão a coroa da justiça, mas com uma diferença: você não tem mérito nenhum. Lembre-se, se essa coroa fosse algo real para ser entregue para você, mesmo que você se abaixasse, você só teria palavras de agradecimento, porque não foi nada que você fez para ganhar a coroa, porque Ele fez tudo. Nós recebemos a coroa simplesmente porque nós corremos a corrida da fé, crendo em Jesus. Nós não temos mérito, porque como diz a atleta, toda a glória pertence a Deus. A coroa da justiça, retratada por Paulo, é recebida pela fé em Cristo. É uma coroa graciosa dada por Deus aos que amam Jesus. E como diz Apocalipse, o vencedor herdará essas coisas, a vida eterna. E a Bíblia diz que Deus será o nosso Pai. E nós seremos seus filhos. Lembre-se, queridos, por qual coroa você está correndo? Qual é a corrida mais importante da sua vida? Paulo nos deixa aqui claro que vai chegar um dia que todos aqueles que correram crendo em Cristo serão reconhecidos, vão ser mais que vencedores e receberão a vida eterna, que é a verdadeira coroa, que você não pode fazer nada para receber, não tem treinamento para ter essa coroa. Não há nada a não ser crer, confessar seus pecados e que Deus, pelo amor gracioso, resolveu nos salvar e então te chamou para correr a corrida da fé. Que Deus nos abençoe. Amém?